Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 4. Um atalho para cogumelos. Pela manhã Frodo acordou revigorado. Estava deitado em um caramanchão feito de uma árvore viva com ramos entrelaçados e inclinados para o chão. Seu leito era de samambaia e capim, fundo e macio e extremamente perfumado. O sol brilhava através das folhas agitadas, que ainda estavam verdes na árvore. Pôs-se de pé num salto e saiu. Sam estava sentado na grama junto à beira da floresta. Pippin estava de pé, estudando o céu e o tempo. Não havia sinal dos elfos. Deixaram frutas e bebidas para nós, e pão, disse Pippin. Venha fazer seu desjejum. O pão está quase tão gostoso quanto ontem à noite. Eu não queria deixar nenhum para você, mas... Sam insistiu. Frodo sentou-se ao lado de Sam e começou a comer. Qual é o plano para hoje? Perguntou Pippin. Caminhar até Buqueburgo o mais depressa possível, respondeu Frodo, e deu atenção à comida. Você acha que vamos ver aqueles cavaleiros? Indagou Pippin de modo jovial. Ao sol matutino, a perspectiva de ver toda uma tropa deles não lhe parecia tão alarmante. Sim, provavelmente, afirmou Frodo, com aversão ao lembrete. Mas espero atravessar o rio sem que nos vejam. Descobriu alguma coisa sobre eles com Gildor? Não muita coisa. Só alusões e enigmas, disse Frodo evasivo. Perguntou sobre o faro? Não discutimos isso, respondeu Frodo de boca cheia. Deviam ter discutido. Tenho certeza de que é muito importante. Nesse caso, tenho certeza de que Gildor se recusaria a explicar, disse Frodo abruptamente. E agora me deixe em paz um pouco. Não quero responder a uma fiada de perguntas enquanto estou comendo. Quero pensar. Céus! Exclamou Pippin. No desjejum? Saiu andando para a beira do gramado. Da mente de Frodo, a manhã luminosa, traiçoeiramente luminosa, pensou, não expulsara o medo da perseguição, e ele ponderou as palavras de Gildor. A voz alegre de Pippin chegou até ele. Ele corria na grama verde e cantava. Não, eu não poderia, disse ele consigo. É uma coisa trazer comigo meus jovens amigos numa caminhada pelo condado, até ficarmos famintos e exaustos, e a comida e o leito serem agradáveis. Levá-los ao exílio, onde a fome e a exaustão podem não ter cura, é bem outra coisa. Mesmo que estejam dispostos a ir. A herança é só minha. Acho que nem deveria levar Sam. Olhou para Sangange e notou o que Sam observava. Bem, Sam, comentou ele. Que tal? Vou sair do condado assim que puder, na verdade. Decidi-me não esperar nem um dia em Cricôncavo, se conseguir. Muito bem, senhor. Você ainda pretende vir comigo? Pretendo. Vai ser muito perigoso, Sam. Já é perigoso. Muito provavelmente nenhum de nós vai voltar. Se o senhor não voltar, então não volto. Isso é certeza, respondeu Sam. Não o deixe, me disseram. Deixar ele? Eu respondi. Nunca pretendo fazer isso. Eu vou com ele mesmo que ele escalhe até a lua. E se algum desses cavaleiros negros tentar parar, vão ter que se ver com Sangange. Eu disse. Eles riram. Quem são eles e do que você está falando? Os elfos, senhor. Conversamos um pouco ontem à noite, e parecia que eles sabiam que o senhor estava de partida. Então não vi razão para negar.
Gente maravilhosa, os elfos, senhor. Maravilhosa. Céu mesmo, assentiu Frodo. Ainda gosta deles agora que os viu mais de perto? Parece que estão um pouco acima dos meus gostos e desgostos, por assim dizer, respondeu Sam devagar. Parece que não importa o que eu penso deles. São bem diferentes do que eu esperava. Tão velhos e jovens e tão alegres e tristes, por assim dizer. Frodo olhou para Sam bastante admirado, meio esperando ver um sinal exterior da estranha mudança que parecia tê-lo dominado. Não soava como a voz do velho Sangange que ele queria conhecer. Mas tinha o aspecto do velho Sangange sentado ali, exceto pelo rosto notavelmente pensativo. Você sente que é preciso deixar o condado agora, quando já se realizou seu desejo de vê-los? Perguntou. Sim, senhor. Não sei como dizer, mas depois de ontem à noite eu me sinto diferente. Parece que enxergo à frente, de certo jeito. Sei que vamos pegar uma estrada muito complicada para a escuridão, mas sei que não posso dar a volta. Agora não é ver os elfos, nem dragões, nem montanhas que eu quero. Não sei direito o que eu quero, mas tem algumas coisas para fazer antes do fim. E ele fica à frente, não no condado. Preciso resolver isso, senhor, se me entende. Nem um pouco. Mas compreendo que Gandalf escolheu um bom companheiro para mim. Estou contente. Iremos juntos. Frodo terminou seu desjejum em silêncio. Depois, erguendo-se, esquadrinhou a paisagem à frente e chamou Pippin. Tudo pronto para partir? Indagou ele quando Pippin veio correndo. Precisamos ir embora já. Dormimos até tarde e falta caminharmos muitas milhas. Você dormiu até tarde, quer dizer, retrucou Pippin. Acordei muito antes e só esperamos que você acabe de comer e pensar. Agora acabei as duas coisas e vou rumar para a balsa de Buqueburgo o mais depressa possível. Não vou me desviar de volta à estrada que abandonamos ontem à noite. Vou cortar caminho direto pelos campos daqui. Então você vai voar, disse Pippin. A pé não vai cortar caminho direto em nenhum lugar deste terreno. Seja como for, podemos cortar mais direto que a estrada, respondeu Frodo. A balsa fica a leste da Vila do Bosque, mas a estrada dura se volta para a esquerda. Pode ver uma curva dela ali longe, ao norte. Ela circunda a ponta norte do pântano para dar caminho elevado da ponte acima de tronco. Mas isso é um desvio de milhas. Podemos poupar um quarto da distância se formos reto para a balsa de onde estamos. Atalhos fazem grandes atrasos, argumentou Pippin. É uma paisagem irregular por aqui, e há lodaçais de todo tipo de dificuldades lá no pântano. Eu conheço o terreno por lá. E se você está preocupado com os cavaleiros negros, não sei se é muito pior encontrá-los na estrada ou num bosque ou no campo. É menos fácil encontrar pessoas nos bosques e nos campos, respondeu Frodo. E se supõe que você está na estrada, há mais probabilidade de você ser procurado na estrada que fora dela. Tudo bem, disse Pippin. Vou seguir em cada lodaçal e valeta. Mas é difícil. Eu esperava passar pela Perca Dourada em tronco antes do pôr do sol. A melhor cerveja da Quarta Leste, pelo menos costumava ser. Faz muito tempo que não a provo. Isso decide tudo, exclamou Frodo. Atalhos fazem atrasos, mas tavernas fazem atrasos maiores. A todo custo precisamos manter você longe da Perca Dourada. Queremos chegar a Buqueburgo antes do anoitecer. O que diz, Sam? Vou com o senhor, Sr. Frodo, respondeu Sam, apesar de receios particulares e um profundo pesar pela melhor cerveja da Quarta Leste. Então, se vamos mourejar pelo Lodaçal e pela Urze, vamos agora, disse Pippin. Já estava quase tão quente como estivera no dia anterior, mas começavam a vir nuvens do oeste. Parecia provável que fosse chover. Os hobbits desceram de qualquer jeito uma íngreme encosta verde e mergulharam nas árvores densas lá embaixo. Seu curso fora escolhido para deixarem a vila do bosque à esquerda
e cortarem caminho numa linha oblíqua pelos bosques que se agrupavam do lado oriental das colinas, até alcançarem a planície embaixo. Dali, podiam rumar direto para a balsa por um terreno que era aberto, exceto por algumas valetas e cercas. Frodo calculou que tinham 18 milhas a percorrer em linha reta. Logo descobriu que o capão era mais próximo e mais emaranhado do que parecera. Não havia trilhas na vegetação rasteira, e não avançaram muito depressa. Quando havia chegado, com esforço, ao pé da ladeira, encontraram um riacho que descia das colinas atrás deles em um leito fundamente escavado, com margens íngremes e escorregadias, cobertas de sarças. De modo muito inconveniente, ele atravessava o trajeto que tinha escolhido. Não podiam saltar sobre ele, e nem atravessá-lo de qualquer maneira, sem ficarem molhados, arranhados e enlameados. Pararam, pensando o que iriam fazer. Primeiro obstáculo, disse Pippin com um sorriso cruel. Sangange olhou para trás. Através de uma abertura nas árvores, vislumbrou o topo da encosta verde pela qual tinham descido. Olhem, falou ele, agarrando Frodo pelo braço. Todos olharam, e na beira, acima deles, viram diante do céu um cavalo parado. Ao lado dele, estava curvado um vulto negro, desistindo imediatamente de qualquer ideia de retornar. Frodo foi à frente e mergulhou depressa nas moitas espessas junto ao riacho. Ufa! Exclamou a Pippin. Ambos estavam certos. O atalho já está estragado, mas nos escondemos no último segundo. Você tem ouvido aguçado, Sam? Consegue escutar alguma coisa vindo? Ficaram em silêncio, quase sem respirar. Enquanto escutavam, não havia som de perseguição. Não imagino que ele tente trazer o cavalo por essa encosta abaixo, disse Sam. Mas acho que ele sabe que nós descemos por ela. É melhor irmos em frente. Ir em frente não foi nada fácil. Tinham as mochilas para carregar, e as moitas e sarças relutavam em deixá-los passar. A crista atrás deles cortou o vento e o ar estava imóvel e abafado. Quando finalmente abriram caminho à força para um terreno mais aberto, estavam encalorados, exaustos e muito arranhados. E também não tinham mais certeza da direção que estavam indo. As margens do riacho desceram à medida que ele chegava ao terreno plano e ficava mais largo e raso, fluindo em frente rumo ao pântano e ao rio. Ora, é o córrego do tronco, comentou Pippin. Se quisermos voltar ao nosso rumo, precisamos atravessar imediatamente e virar para a direita. Passaram um riacho pelo val e correram sobre um amplo espaço aberto, repleto de juncos e sem árvores, na margem oposta. Além dele, voltaram a entrar num cinturão de árvores, na maioria altos carvalhos, com um olmo e um freixo aqui e ali. O terreno era bastante plano, e havia pouca vegetação rasteira. Mas as árvores eram demasiado próximas para que pudessem ver muito adiante. As folhas eram sopradas para cima em súbitas lufadas de vento e pingos de chuva começaram a cair do céu encoberto. Olha aqui também. Então, o vento cessou e a chuva caiu a cântaros. Caminhavam com dificuldade, tão depressa quanto podiam, sobre manchas de grama e através de amontoados espessos de folhas mortas. E em toda a volta, a chuva tamborilava e gotejava. Não falavam, mas sempre olhavam para trás e de um lado para outro. Depois de meia hora, Pippin disse: Espero que não tenhamos virado demais para o sul e não estejamos atravessando esta floresta de comprido. Não é uma faixa muito larga. Eu diria que não mais que 1 milha na parte mais ampla. E a esta altura já deveríamos ter atravessado. Não vale a pena começar a fazer zigue-zagues, apontou Frodo. Isso não vai consertar as coisas. Vamos prosseguir como estamos indo. Não tenho certeza de que já quero sair a céu aberto. Foram em frente por mais um par de milhas.
Então o sol voltou a brilhar por entre os farrapos de nuvens e a chuva amainou. Já passava do meio-dia e sentiram que era mais do que na hora de almoçar. Pararam embaixo de um olmo. Suas folhas, apesar de amarelarem depressa, ainda eram espessas e o solo aos seus pés era bastante seco e protegido. Quando chegaram a fazer a refeição, descobriram que os elfos haviam enchido seus cantis com uma bebida límpida, de cor dourada pálida. Tinha o perfume de um mel feito de muitas flores e era maravilhosamente refrescante. Muito depressa estavam rindo e estalando os dedos para a chuva e para os cavaleiros negros. Sentiram que as poucas últimas milhas logo seriam percorridas. Frodo apoiou as costas no tronco da árvore e fechou os olhos. Sam e Pippin estavam sentados por perto e começaram a cantarolar, depois a cantar baixinho. Ho, 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 a garrafa eu vou, o coração curo e adeus ao mal dou. A chuva caiu, vento soprou, e muito longe ainda vou. Mas debaixo da árvore me deito, e as nuvens olho satisfeito. Ho, 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 recomeçaram eles mais alto. Detiveram-se de repente. Frodo pôs-se de pé num salto. Um longo gemido veio trazido pelo vento, como o grito de alguma criatura maligna e solitária. Ergueu-se e diminuiu, e terminou com uma nota aguda e penetrante. Enquanto se mantinham sentados e de pé, como que congelados, de repente, respondeu-lhe outro grito, mais fraco e distante, porém não menos de enregelar o sangue. Então fez-se silêncio, rompido apenas pelo som do vento nas folhas. E o que vocês pensam que foi isso? Perguntou Pippin por fim, com voz que tentava soar despreocupada, mas que tremia um pouco. Se foi uma ave, foi uma que nunca ouvi antes no condado. Não foi ave nem fera, disse Frodo. Foi um chamado ou sinal. Havia palavras nesse grito, apesar de eu não conseguir entendê-las. Mas nenhum hobbit tem uma voz assim. Nada mais disseram a respeito. Todos pensavam nos cavaleiros, mas ninguém falou deles. Agora já relutavam em ficar ou prosseguir. Porém, mais cedo ou mais tarde, teriam de atravessar o terreno aberto até a balsa, e era melhor ir logo e à luz do dia. Em poucos momentos, haviam recolocado as mochilas de partida. Não faltou muito para a floresta terminar de repente. Amplos campos gamados se estendiam diante deles. Viam agora que de fato tinham virado demais para o sul. Do lado oposto da planície, podiam entrever o morro baixo de Buqueburgo, na outra margem do rio. Mas ele agora estava à sua esquerda, esgueirando-se com cuidado para fora da beira da floresta. Partiram através do campo aberto o mais depressa que puderam. Primeiro sentiram medo, longe do abrigo da mata. Muito atrás deles, erguia-se o local alto onde haviam feito o desejum. Frodo meio que esperava ver o pequeno vulto distante de um cavaleiro na crista, escuro diante do céu, mas não havia sinal disso. O sol, escapando das nuvens que se dissipavam à medida que ele descia rumo às colinas que haviam deixado, agora voltara a brilhar intensamente. O medo os abandonou, apesar de ainda se sentirem inseguros, mas a paisagem se tornava cada vez mais domesticada e organizada. Logo chegaram a campos e prados bem cuidados. Havia sebes e portões de diques de drenagem. Tudo parecia tranquilo e pacífico, apenas um canto comum do condado. Animavam-se mais a cada passo. A linha do rio aproximou-se e os cavaleiros negros começaram a parecer fantasmas da floresta que já haviam deixado bem para trás. Passaram pela borda de um enorme campo de nabos e chegaram a um portão maciço. Do outro lado, corria uma travessa cheia de sulcos, por entre sebes baixas e bem cuidadas, rumo a um capão de árvores ao longe. Pippin parou. Conheço estes campos e esse portão, disse ele. Aqui é Gleba Fava, as terras do velho Magote. É a fazenda dele ali entre as árvores. Um problema depois do outro, respondeu Frodo,
parecendo quase tão assustado como se Pippin tivesse declarado que a Alameda era a fenda que leva ao covil de um dragão. Todos olharam-no surpreso. O que há de errado com o velho Magote? Perguntou Pippin. Ele é muito amigo de todos os Brandybucks. É claro que é o terror dos invasores e tem cães ferozes, mas afinal, as pessoas daqui estão perto da fronteira e precisam estar mais alertas. Eu sei, disse Frodo. Ainda assim, acrescentou com uma risada constrangida. Fico aterrorizado com ele e seus cães. Evitei a fazenda dele durante anos e anos. Ele me pegou várias vezes invadindo para pegar cogumelos quando eu era jovem, na mansão do Brandevin. Da última vez ele me bateu, depois me agarrou e me mostrou aos cães. Vejam, rapazes, disse ele. Da próxima vez que esse pestinha puser os pés em minhas terras, vocês podem devorá-lo. Agora, mandem ele embora. Perseguiram-me até a balsa. Nunca me esqueci do susto, mas arrisco dizer que as feras sabiam o que estavam fazendo e não me pegariam de verdade. Pippin riu. Bem, está na hora de fazer as pazes, especialmente se estiver voltando para viver na terra dos Books. O velho Magote é boa gente, na verdade, se você não mexer nos cogumelos dele. Vamos entrar pela Alameda e aí não estaremos invadindo. Se nós o encontrarmos, sou eu quem vai falar. Ele é amigo de Merry e, em certa época, eu costumava vir frequentemente aqui com ele. Seguiram pela Alameda até verem os telhados de palha de uma grande casa e de construções rurais que espiavam pelas árvores à frente. Os Magotes e os poça-pés de tronco e a maioria dos habitantes de pântano habitavam em casas, e essa fazenda era solidamente construída de tijolos e tinha um muro alto em toda a sua volta. Havia um amplo portão de madeira que se abria do muro para a alameda. De repente, quando se aproximavam, irromperam terríveis ladridos e latidos, e ouviu-se uma voz gritando alto. Garra! Presa! Lobo! Venham, rapazes! Frodo e Sam ficaram imóveis, mas Pippin avançou alguns passos. O portão se abriu, e 3 enormes cães saíram a toda para a alameda e correram na direção dos viajantes com ferozes latidos. Não deram importância para Pippin, mas Sam espremeu-se contra o muro, enquanto 2 cães de aspecto lupino farejavam, cheios de suspeita, e grunhiam quando ele se mexia. O maior e mais feroz dos 3 parou diante de Frodo, arrepiando e rosnando. Pelo portão apareceu então um hobbit largo e troncudo, de rosto redondo e rubicundo. Alô, alô, e quem são vocês? E o que querem? Perguntou ele. Boa tarde, Sr. Magote, falou Pippin. O fazendeiro fitou de perto. Ora, se não é o mestre Pippin, Sr. Peregrine Took, eu devia dizer, exclamou ele, mudando a expressão carrancuda em um largo sorriso. Faz muito tempo que não o vejo por aqui. Sorte sua que o conheço. Estava justamente saindo para atiçar os cachorros nos estranhos. Tem umas coisas curiosas acontecendo hoje. É claro que às vezes vaga gente esquisita por aqui, perto demais do rio, disse ele, balançando a cabeça. Mas esse sujeito era o mais bizarro que já vi com estes olhos. Ele não vai atravessar minhas terras de novo sem permissão, se eu puder evitar. Que sujeito você quer dizer? Perguntou Pippin. Então vocês não o viram? Disse o fazendeiro. Subiu pela alameda para o caminho elevado não faz muito tempo. Era um freguês estranho que fazia perguntas estranhas. Mas quem sabe vocês virem para dentro e vamos trocar notícias com mais conforto. Eu tenho um bocado de boa cerveja no barril, se você e seus amigos quiserem, Sr. Took. Parecia evidente que o fazendeiro lhes contaria mais se pudesse fazê-lo no seu próprio tempo e do seu próprio jeito. Portanto, todos aceitaram o convite. E os cachorros? Perguntou Frodo ansioso. O fazendeiro riu. Não vão lhe fazer mal. Não, a menos que eu os ordene. Aqui! Garra! Presa! Junto! Exclamou. Junto, logo! Para alívio de Frodo e Sam, os cães saíram andando e os deixaram em liberdade.
Pippin apresentou os dois ao fazendeiro. Senhor Frodo Bolseiro, comentou ele. Pode não se lembrar dele, mas ele morava na mansão do Brandevin. Ouvindo o nome Bolseiro, o fazendeiro teve um sobressalto e olhou atentamente para Frodo. Por um momento, Frodo pensou que a lembrança dos cogumelos roubados fora despertada e que os cães receberiam ordem de mandá-lo embora. Mas o fazendeiro Magote o tomou pelo braço. Ora, que coisa mais estranha! Exclamou. Senhor Bolseiro, é isso? Venha para dentro, precisamos conversar. Entraram na cozinha do fazendeiro e se sentaram junto à larga lareira. A senhora Magote trouxe cerveja numa jarra enorme e encheu 4 canecas grandes. Era uma boa bebida, e Pippin viu-se mais do que compensado por perder a perca dourada. Sam bebericou a cerveja com suspeição. Tinha desconfiança natural dos habitantes de outros cantos do condado, e também não estava disposto a fazer amizade rápida com alguém que tinha surrado seu patrão, não importava quanto tempo atrás. Depois de algumas observações sobre o tempo e as perspectivas agrícolas, que não eram piores que de costume, o fazendeiro Magote pousou a caneca e olhou para eles um por vez. Bem, senhor Peregrin, disse ele. De onde é que estão vindo e aonde é que vão? Vinham me visitar? Porque, se era assim, já tinham passado pelo meu portão sem eu vê-los. Bem, não, respondeu Pippin. Para falar a verdade, já que você adivinhou, entramos na Alameda pela outra ponta. Viemos por cima dos seus campos. Mas isso foi um mero acidente. Nos perdemos na floresta lá atrás, perto de Vila do Bosque, tentando pegar um atalho até a balsa. Se estava com pressa, a estrada teria sido mais útil, comentou o fazendeiro. Mas eu não estava preocupado com isso. Você tem permissão de caminhar por todas as minhas terras se quiser, senhor Peregrin. E você também, senhor Bolseiro, por muito que goste de cogumelos. Riu-se. Ah, sim, eu reconheci o nome. Lembro-me daquele tempo quando o jovem Frodo Bolseiro era um dos piores malandrinhos da Terra dos Books. Mas não era dos cogumelos que eu estava pensando. Eu tinha acabado de ouvir o nome Bolseiro quando vocês apareceram. O que vocês acham que esse freguês esquisito me perguntou? Esperaram ansiosamente que ele prosseguisse. Bem, continuou o fazendeiro, chegando ao ponto com lenta satisfação. Ele veio montado num grande cavalo negro, entrando pelo portão que estava aberto e vindo bem até minha porta. Ele mesmo também estava todo de preto e encapado e encapuzado, como se não quisesse ser reconhecido. Ora, que coisa no condado ele pode estar querendo? Eu pensei comigo. Não vemos muito do povo grande deste lado da fronteira, e de qualquer modo, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém como esse sujeito de preto. Bom dia para você, disse eu saindo na direção dele. Esta alameda não leva a lugar nenhum, e aonde estiver indo seu caminho mais rápido, vai ser de volta à estrada. Não gostei do aspecto dele. Quando o Garra saiu, deu uma farejada e soltou um ganido, como se tivesse sido picado. Pôs o rabo entre as pernas e fugiu chorando. O sujeito de preto não se mexia. Eu venho de acolá, comentou ele devagar e meio duro, apontando para o oeste atrás de si, por cima dos meus campos, veja só. Você viu o Bolseiro? Perguntou ele com voz estranha e se inclinou sobre mim. Não pude ver nenhum rosto, pois o capuz dele descia bem baixo e sentia uma espécie de calafrio descendo a espinha. Mas não entendia por que ele vinha cavalgando tão atrevido pela minha terra. Vá embora, exclamei. Não tem bolseiros aqui. Está na parte errada do condado. Era melhor voltar para o oeste, para a vila dos hobbits. Mas dessa vez pode ir pela estrada. Bolseiro partiu, respondeu ele com um sussurro. Ele está vindo. Não está longe. Quero encontrá-lo. Se ele passar, você me conta? Voltarei com ouro. Não vai não, disse eu. Vai voltar ao seu lugar bem rapidinho.
Eu lhe dou um minuto antes de chamar todos os meus cachorros. Ele soltou uma espécie de chiado, talvez fosse uma risada e talvez não. Então esporeou o grande cavalo bem em cima de mim, e eu me desviei com um pulo bem a tempo. Chamei os cães, mas ele girou, cavalgou pelo portão e subiu a alameda na direção do caminho elevado, como um raio de tempestade. O que acham disso? Frodo ficou um momento olhando para o fogo, mas seu único pensamento era como haveriam de alcançar a balsa. Não sei o que pensar, disse ele por fim. Então vou lhe dizer o que pensar, comentou Magote. Nunca devia ter se misturado com gente da vida dos hobbits, Sr. Frodo. As pessoas são esquisitas por lá. Sam remexeu-se na cadeira e olhou inamistosamente para o fazendeiro. Mas você sempre foi um rapaz afoito. Quando ouvi que tinha deixado os Brandybooks e ido morar com este velho Sr. Bilbo, eu falei que ia ao encontro da encrenca. Ouça o que eu digo. Tudo isso vem desses feitos esquisitos do Sr. Bilbo. Ele conseguiu seu dinheiro de um jeito estranho no estrangeiro, é o que dizem. Quem sabe alguns querem saber o que foi feito do ouro e das joias que ele enterrou na colina da Vila dos Hobbits, segundo ouvi dizer? Frodo nada disse. As conjecturas astutas do fazendeiro eram um tanto embaraçosas. Bem, Sr. Frodo, prosseguiu Magote. Estou contente que tenha tido o bom senso de voltar à terra dos Books. Meu conselho é: fique por lá. E não se misture com essa gente de fora. Você vai ter amigos por aqui. Se algum desses sujeitos negros vier atrás de você de novo, eu lido com eles. Diga que está morto ou que abandonou o condado, ou qualquer coisa que queira. E poderá ser a verdade, pois bem provavelmente é a do velho Sr. Bilbo que eles querem notícias. Você pode ter razão, disse Frodo, evitando o olhar do fazendeiro e fitando o fogo. Magote olhou pensativo. Bem, estou vendo que você tem suas próprias ideias, comentou. É evidente, como meu nariz, que não foi o acaso que trouxe aqui você e esse cavaleiro na mesma tarde. E talvez minha notícia não tenha sido grande notícia para você, afinal. Não estou lhe pedindo que me conte nada que pretenda manter em segredo, mas percebo que se meteu em alguma encrenca. Quem sabe está pensando que não será muito fácil chegar a Barros sem ser apanhado? Era o que eu estava pensando, disse Frodo. Mas precisamos tentar chegar até lá, e não vamos conseguir isso ficando sentados pensando. Então, lamento dizer que precisamos ir embora. Muitíssimo obrigado por sua gentileza. Estive aterrorizado com você e seus cachorros por mais de 30 anos, fazendeiro Magote. Por muito que você ria de ouvir isso. É pena, pois me faltou um bom amigo. E agora sinto partir tão depressa. Mas voltarei, quem sabe, um dia, se tiver oportunidade. Será bem-vindo quando vier, afirmou Magote. Mas agora tive uma ideia. Já é quase pôr do sol e vamos jantar, pois normalmente vamos para a cama logo depois do sol. Se você e o Sr. Peregrin e todos puderem ficar para comer um bocado conosco, isso nos dará prazer. E a nós também, disse Frodo. Mas temo que precisamos partir já. Mesmo agora vai escurecer antes que possamos alcançar a balsa. Ah, mas espera um minuto, eu ia te dizer. Depois de um jantarzinho, vou tirar uma pequena carroça e levar todos até a balsa. Isso vai lhes poupar uma boa caminhada e também poderá poupá-los de outro tipo de problema. Frodo então aceitou o convite de bom grado, para alívio de Pippin e Sam. O sol já estava atrás das colinas do oeste e a luz minguava. Entraram 2 dos filhos de Magote e suas 3 filhas, e um generoso jantar foi servido na grande mesa. A cozinha estava iluminada com velas e o fogo foi reavivado. A senhora Magote entrava e saía alvoroçada. Entraram 1 ou 2 outros hobbits pertencentes ao pessoal da fazenda. Em pouco tempo, 14 estavam sentados para comer. Havia cerveja em quantidade e uma enorme travessa de cogumelos e toucinho, além de muitos outros pratos substanciosos de fazenda. Os cães, deitados junto ao fogo, roíam crostras e estalavam ossos. Quando haviam terminado, o fazendeiro e seu filho saíram com um lampião
e aprontaram a carroça. Estava escuro no pátio quando os visitantes saíram, jogaram as mochilas na carroça e embarcaram. O fazendeiro sentou-se no lugar do condutor e aceitou os seus pôneis robustos. Sua esposa estava de pé na luz da porta aberta. "Tome cuidado, Magote", exclamou ela. "Não fique discutindo com estrangeiros e volte direto para cá." "Vou voltar", disse ele, e conduziu a carroça para fora do portão. Já não havia nenhum sopro de vento. A noite estava silenciosa e quieta, e o ar um tanto gélido. Seguiram sem luzes e bem devagar. Uma ou duas milhas adiante, a alameda acabou, atravessando uma valeta funda e subindo por um breve aclive até o caminho elevado de altas margens. Magote apeou e deu uma boa olhada em ambas as direções, para o norte e para o sul, mas nada se via na escuridão e não havia nem som no ar silencioso. Tênues fiapos de névoa do rio estavam suspensos sobre as valetas e rastejavam pelos campos. "Vai ser espesso", comentou Magote, "mas não vou acender meus lampiões antes de virar para casa. Esta noite ouviremos qualquer coisa que venha pela estrada muito antes de encontrá-la." Eram 5 milhas ou mais da alameda de Magote até a balsa. Os hobbits enlearam-se, mas os ouvidos estavam alertas para algum som além do rangido das rodas e do lento clop dos cascos dos pôneis. Cavalo. A Frodo parecia que a carroça era mais lenta que uma lesma. Ao lado dele, Pippin cabeceava de sono. Mas Sam se esforçava para enxergar a frente da neblina que subia. Chegaram finalmente à entrada da alameda da balsa. Estava assinalada com 2 altos postes brancos que subitamente surgiram à sua direita. O fazendeiro Magote puxou as rédeas dos pôneis e a carroça parou rangendo. Tinham começado a desembarcar apressados quando, de repente, ouviram o que todos estavam temendo. Cascos na estrada à frente. O som vinha na direção deles. Magote desceu com um salto e ficou segurando a cabeça dos pôneis e espiava na treva. Clip-clop, clip-clop. O cavaleiro vinha se aproximando. A batida dos cascos soava alta no ar silencioso e enevoado. "Melhor se esconder, Sr. Frodo", disse Sam com ansiedade. "Abaixe-se na carroça e cubra-se com mantas, e vamos mandar esse cavaleiro para o lugar dele." Apeou e foi até ao lado do fazendeiro. Os cavaleiros negros teriam de atropelá-lo para chegar perto da carroça. Clop, 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 clop. O cavaleiro estava quase diante deles. "Quem vem lá?" chamou o fazendeiro Magote. Os cascos que avançavam detiveram-se. Pensavam ser capazes de divisar indistintamente um escuro vulto encapuzado na névoa, 1 ou 2 jardas à frente. "E aí?" insistiu o fazendeiro, jogando as rédeas para Sam e dando um passo à frente. "Não se aproxime nem mais um passo. O que você quer e aonde vai?" "Quero o Sr. Bolseiro. Você ouviu?" disse uma voz abafada. Mas a voz era de Merry Brandybuck. Um lampião tapado foi descoberto e a luz recaiu sobre o rosto espantado do fazendeiro. "Sr. Merry!" exclamou ele. "Sim, claro. Quem pensou que era?" indagou Merry adiantando-se. Quando saiu da neblina e os temores deles amainaram, ele subitamente pareceu diminuir ao tamanho ordinário de um hobbit. Montava um pônei e tinha um cachecol enrolado no pescoço e no queixo para protegê-lo do nevoeiro. Frodo saltou da carroça para saudá-lo. "Então aí vocês estão, finalmente", disse Merry. "Estava começando a me perguntar se iriam aparecer hoje e estava prestes a voltar para o jantar. Quando começou a neblina, atravessei e cavalguei na direção de Tronco para ver se tinham caído em alguma valeta. Mas não faço ideia do caminho pelo qual vocês vieram. Onde os encontrou, Sr. Magote? Na sua Lagoa dos Patos?" "Não, eu os peguei invadindo", afirmou o fazendeiro, "e quase aticei meus cachorros contra eles. Mas vão lhe contar a história toda, não tenho dúvida. Agora, se me derem licença, Sr. Merry, Sr. Frodo e todos, é melhor eu voltar para casa.
A senhora Magote vai estar preocupada com essa noite cada vez mais espessa. Recuou a carroça na alameda e deu a volta. Bem, boa noite para todos, disse. Foi um dia esquisito, com certeza. Mas tudo está bem quando acaba bem. Mas talvez não deveríamos dizer isso antes de chegarmos à nossa própria porta. Não nego que agora vou ficar contente quando chegar. Acendeu os lampiões e montou. De repente, tirou uma grande cesta debaixo do assento. Quase me esquecia, comentou. A senhora Magote montou esta cesta para o senhor bolseiro, com os cumprimentos dela. Entregou-a e se afastou, seguido por um coro de agradecimentos e boas noites. Ficaram observando os pálidos anéis de luz em torno dos seus lampiões, à medida que sumiam na noite nevoenta. Subitamente Frodo riu. Da cesta coberta que estava segurando, subiu o aroma de cogumelos.